Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. O café é uma bebida maravilhosa, faz muito bem à saúde e o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mas nem todos os cafés que nós encontramos por aí são adequados para o nosso consumo quando a gente pensa do ponto de vista de qualidade. A maioria desses cafés que estão nas gôndolas dos supermercados é o café robusta, um café de qualidade inferior, que não é vendido para o exterior. Portanto, quando for procurar um café, procure cafés especiais, cafés diferenciados, cafés com uma qualidade superior e que por isso encantam cada vez mais os diversos mercados no mundo inteiro. Uma curiosidade sobre o café, compartilhando aqui com vocês nessa introdução. Existem cafés que são feitos de uma forma muito curiosa e eu queria comentar com vocês. Fezes de animais, grãos esmagados por elefantes, frutos degustados por macacos. Alguns desses cafés mais caros do mundo envolvem técnicas de cultivo curiosas, o que leva a categoria e o preço da bebida a um nível gourmet. Sim, algumas são realmente estranhas. A barista Gelma Franco, que é a dona da cafeteria em São Paulo, e o barista, ela indica algumas especialidades da iguaria que registram os valores mais altos do mercado, uma espécie de top 5 que chega a ultrapassar $2.000. Confira a lista. O Kopi Luwak. O Kopi Luwak ele é produzido na ilha de Bali, na Indonésia. Esse é um café fabricado a partir das fezes da civeta. É um mamífero que, após engolir, libera ácidos e enzimas sobre o fruto antes de expeli-lo com suas fezes. Esse processo garante uma fermentação natural que resulta em uma bebida com notas de frutas vermelhas, zero de acidez e pouco amargor. O quilo do Kopi Luwak é vendido por um preço médio de $2.880. É o valor mais alto do mundo de um café. Depois, se alguém for em Bali, eu estou aceitando de presente 1 quilo desse café. Em segundo lugar, vem o Black Ivory Coffee, cultivado em plantações acima de 1.500 metros de altitude na Tailândia. Este café é esmagado por elefantes antes de serem engolidos por esses animais. O fruto passa pela digestão natural do mamífero, junto de frutas e ervas presentes na sua ração, antes de ser expelido nas fezes. Após a torra dos grãos, a bebida apresenta nota de gramas, ervas e notas de chocolate com canela, além da acidez que é baixa. O quilo custa em torno de $1.200. Que tal? Já o Jacu Bird Coffee, esse é mais popular, inclusive, que esses outros dois que eu citei. O representante brasileiro da lista é produzido no Espírito Santo e ocupa a segunda posição entre os cafés mais curiosos do mundo depois do Kopi Luwak. Cultivado com autorização do IBAMA, essa iguaria é retirada das fezes do jacu, que engole o grão inteiro sem mastigá-lo. No estômago do pássaro, o café absorve ácidos e enzimas que garantem a baixa acidez, o amargor e doçura média à bebida, rica em notas de jasmim. O quilo pode ser comprado por $1.150. Esses são alguns dos cafés que eu destaquei aqui hoje para vocês. Amanhã eu completo a lista. Bom, que notícia eu gostaria de comentar com vocês aqui no Café com Ações de hoje? É o nosso giro, né, sobre notícias e informações que são relevantes, que podem impactar os nossos investimentos. Essa é a proposta do Café com Ações. E aí a notícia que não poderia faltar no dia de hoje, né, ela vem exatamente da decisão da Câmara de Deputados, lá em Brasília, que aprovou a urgência do projeto de autonomia do Banco Central, né? Essa urgência foi aprovada por 363 votos a favor, 109 contra, e com isso tudo indica, né, que o projeto deverá ser aprovado agora no Congresso, né? O que está por trás desse projeto, né? A ideia é muito simples. O Banco Central ele não deve ser
um puxadinho do governo federal. Essa é a lógica. Por quê? Porque ele cuida de política monetária. Ele precisa ter autonomia para cuidar da política monetária de um país. Ele precisa ter independência. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos. Os bancos centrais possuem independência. Isso é fato e isso é importante, porque faz com que não haja ingerência, pressões políticas sobre a atividade do Banco Central. Um exemplo recente, no governo Dilma, a presidente da República pressionou até as últimas consequências e ingeriu-se nos assuntos do Banco Central e fez com que o Banco Central conduzisse a sua política de baixar juros pela pressão da presidente da República. Isso gerou depois um descontrole na situação econômica do país, né? Então, toda vez que o político ele procura pressionar o presidente do Banco Central e que consegue exercer pressão, que o presidente do Banco Central acaba ficando, vamos dizer assim, vulnerável e suscetível às ordens do presidente da República, esse Banco Central acaba botando os pés pelas mãos e perdendo a credibilidade junto aos investidores. Isso aconteceu de forma muito clara, de forma muito nítida no governo Dilma Rousseff. Portanto, ter um Banco Central independente, autônomo, não é ruim. Eu vi recentemente uma declaração do Ciro Gomes dizendo que era caso de uma convulsão social do povo ir nas ruas. Quer dizer, é uma ideia jurássica, é um dinossauro vivo ainda, né? E caminhando para a extinção. São algumas ideias assim absurdas dessa turma aí chegada ao comunismo, a esse socialismo, entendeu? Que não convence ninguém. São ideias esdrúxulas achar que o Banco Central tem que estar subordinado a uma política de governo. Isso é uma maluquice. Isso não vai dar certo em lugar nenhum do mundo, né? Mas eles continuam presos a esses conceitos jurássicos, ultrapassados, velhos, embolorados. Então, esse projeto do Banco Central ter autonomia, isso é um assunto de décadas, que infelizmente é um assunto que já remonta lá atrás, o governo Fernando Henrique Cardoso, que se falou para ter autonomia o Banco Central e a coisa nunca avançou, né? Na época do governo Temer, estava na linha de, vamos dizer assim, próximo da linha de chegada para esse assunto ser levado ao Congresso. Aí veio o fatídico Joesley Day e o governo Temer acabou prematuramente, né, precocemente. Mas a esquerda é contra. Mas a esquerda ser contra significa que o projeto é bom, porque toda vez que a esquerda é contra alguma coisa que vai favorecer a economia, pode ter certeza que é positivo para o país, porque a esquerda ela raciocina sempre de modo enviesado, né? Se a coisa é boa, eles dizem que é ruim. Então, essa é a lógica da esquerda quando, sobretudo, olha as questões econômicas, porque eles entendem que é preciso intervir, que é preciso controlar, que tem que controlar preço, que tem que ter estatal, que a iniciativa privada tem que ser, de alguma forma, ter a ingestão do governo, toda hora que o governo achar por bem, baixa juros do banco por decreto, baixa a conta de energia por decreto, é assim que eles pensam. Não dá errado, arrebentaram o Brasil no último governo Dilma, exatamente por essa lógica, essa maneira de pensar estranha. Eles arrebentaram a economia e a gente caiu 8% de PIB, perdemos o investment grade, os investidores se afastaram, desemprego recorde. E isso foi as últimas consequências dessa forma de pensar obtusa que essa turma da esquerda tem. Então eu queria dizer que seja bem-vinda a aprovação da autonomia do Banco Central, embora com atraso de algumas décadas. E aqui eu queria trazer, para finalizar essa observação sobre o Banco Central, um posicionamento do Alexandre Schwartzman, dizendo o seguinte: a lei de autonomia do Banco Central reduz a chance de interferência política na decisão de taxa de juros, evitando, por exemplo, os erros do Pombinato. Não é, porém, panaceia, já que o jogo ainda se dá na arena fiscal. O assunto da semana, sem dúvida, é a lei que vai dar autonomia ao Banco Central, discussão que remonta aí já de muitas décadas.
Por motivos óbvios, ele disse: eu sou a favor da medida, mas não acho que essa autonomia do Banco Central sozinha vai tirar o Brasil do atoleiro em que se encontra. Como regra, os bancos centrais ao redor do mundo, pelo menos os sérios, gozam de autonomia ou independência. São coisas diferentes, né? Mas os bancos centrais sérios gozam de autonomia ou independência. Os termos, embora correlatos, distinguem o grau de controle que a autoridade monetária exerce sobre suas atividades. O Federal Reserve dos Estados Unidos, que é um excelente exemplo, ele é independente, que é o que o Brasil deveria caminhar na direção do Federal Reserve, que ele é independente. Apesar de a lei de sua criação estabelecer um mandato triplo, preços estáveis, máximo emprego e taxa de juros de longo prazo moderadas, o Fed define as suas próprias metas, em particular uma meta para a inflação, embora mais recentemente use também uma meta para a inflação média, ao longo de um período não informado, sem quaisquer objetivos numéricos para o emprego e para as taxas de juros mais longas. Já o Banco Central Europeu, ele é modelado para ter uma meta de inflação próxima aí, abaixo de 2%, fixada na lei de sua criação. De qualquer forma, a questão crucial é que os dirigentes do Banco Central Europeu, assim como os do Fed, possuem mandatos fixos, isso é, não podem ser demitidos, a menos em situações específicas. Isso, direto ao ponto, o poder político não pode, a princípio, forçar sua agenda de interesse particular, exercer ações demagógicas, em geral eleitoreiras, sobre as decisões da autoridade monetária. Especificamente no caso do Brasil, a proposta hoje em discussão replica essa característica capital, isto é, os dirigentes do Banco Central, o presidente, os diretores, continuariam a ser indicados pela Presidência da República e confirmados ou não pelo Senado, mas uma vez instalados, não poderiam ser demitidos fora das circunstâncias detalhadas na lei. Cumprirão assim um mandato fixo, que no caso do presidente do BC, corresponderá à metade final de um mandato presidencial e à metade inicial do presidente seguinte, do segundo mandato, do outro mandato, configurando assim a autonomia da instituição. A meta para a inflação seguiria determinada pelo Conselho Monetário Nacional, um órgão do Executivo, sem objetivos numéricos para empregos ou PIB, ou seja, com menor controle sobre o processo do que o Fed, mas similar ao do BCE, que é o Banco Central Europeu. É bem verdade que na maior parte do tempo o BCE já se comporta como se a autonomia existisse de direito, mas a institucionalização desse comportamento pode trazer vantagens. Lembremos, por exemplo, da conduta do BCE no período Pombini. Naquele momento, o BCE submeteu ao comando do Executivo. Em 2014, para apontar somente um episódio, apesar da inflação em aceleração representada por controles de preço de energia, combustíveis e intervenções sobre o dólar, o Copom manteve a taxa Selic inalterada até a reunião imediatamente posterior ao segundo turno das eleições. Houve também outros momentos de condução errática, com mudanças bruscas de rumo a despeito da sinalização anterior. Com isso, o Banco Central acabou vendo o risco de recessão por meio de projeções do FMI, às vésperas de uma reunião. O resultado foi a perda do controle tanto das expectativas de inflação quanto da inflação propriamente dita. Assim, o desvio médio anual da inflação relativamente à média durante o período do governo Dilma atingiu nada menos do que 2,67 entre 2011 e 2015. Já as expectativas ficaram em média 1,4 acima da meta da inflação, refletindo a total perda de credibilidade do Banco Central. Ele está chamando o Alexandre Tombini de Pombini. Agora que eu percebi aqui que ele está fazendo uma brincadeira aqui, dizendo que o Tombini era o sobrenome do presidente do Banco Central, ele está chamando de Pombini. Então, veja, ele diz assim, contraste esse comportamento do BC brasileiro com o comportamento do Fed, que apesar das críticas públicas de Donald Trump ao longo do seu governo, manteve total independência no controle da política monetária. Fenômeno, aliás, similar observado em outros momentos do passado, como durante a eleição de 92, quando George W. Bush perdeu para Bill Clinton. Vale dizer que a capacidade de um BC tomar medidas que garantam a estabilidade de preços
podem entrar em conflito com os objetivos políticos dos governantes. Isso deriva precisamente da existência de mandatos fixos para os seus dirigentes, que não necessitam baixar a cabeça para proteger seus empregos. Nesse sentido, a iniciativa, ainda que tardia, é mais do que bem-vinda. Então, essa é a lógica do BC independente, do Banco Central independente ou autônomo, é que ele tenha legitimidade sobre a política monetária, que ele não sofra ingerência e pressão política, em especial em momentos de eleição, e com isso o projeto é bem-vindo, ele garante uma maior liberdade para os gestores da política monetária brasileira, e isso é muito bem visto pelos investidores. É uma coisa positiva porque os investidores começam a olhar os países que têm bancos centrais independentes de maneira mais séria, entendeu? Então, ainda que tardia, é uma excelente notícia a independência e a aprovação do projeto de independência do Banco Central. Então, era essa a nossa notícia que a gente queria repercutir hoje, porque isso aumenta o interesse dos investidores em relação ao Brasil. Obviamente, como disse o Alexandre Schwartzman, ela não tira o Brasil do atoleiro, porque hoje essa notícia, se o Brasil estivesse numa situação melhor, seria super bem-vinda. Mas hoje o Brasil vai precisar dar outros passos importantes, como a reforma administrativa, a reforma tributária e demonstrações efetivas de respeito ao teto dos gastos públicos. Sem isso, essa medida aí não vai atrair os investidores. Fiquem com Deus e até a próxima. E um bom café a todos. Tchau.